Olá, aqui é a Angélia Tavares, empreendedora e apaixonada pela arte dos bordados. Então hoje estou aqui para a gente bater um papo sobre o mundo dos bordados. Os bordados, eles são na realidade, o bordado é uma atividade milenar, desde os homens das cavernas, que já nessa antiguidade, eles utilizavam as ferramentas que eles tinham, seja naquela época, na época das cavernas ainda, os nossos bem ancestrais, eles usavam o quê? Usavam os ossos, né, dos restos de comidas que eles tinham, eles usavam o couro, né, que eles começaram a utilizar esses materiais de resto de comidas, de resto das caças que eles faziam, para começar a fazer vestimentas para eles. Então, com o osso e com o couro, eles começaram a fazer os primeiros bordados em ponto de cruz, para poder unir as peças, para eles poderem fazer as roupas que eles iriam usar até para se agasalhar do frio, se agasalhar do sol. E Sol Salles, boa noite para você também, seja muito bem-vinda aqui. Hoje eu estou batendo um papo aqui com vocês, né, a respeito do mundo do bordado. Estamos aqui no nosso canal, que é Viver de Bordados Digitais, onde une inúmeras utilizações de bordados, né? A gente conhece esse mundo dos bordados manuais, né? Que foi a evolução ao longo do tempo que foi acontecendo até chegar no que a gente tem hoje, os bordados à máquina. Os bordados à máquina é uma evolução do que veio acontecendo desde muito antigamente, né? Antigamente, as mulheres, elas eram incentivadas, inclusive nas escolas, né, a fazer os próprios enxovais. E os enxovais, eles eram feitos com bordados, né? A gente vê, se for olhar as novelas antigas, né, as novelas de época, sempre tem lá aquela roda de mulheres, de moças, que ficavam ou lendo, ou tocando um piano, ou tinha sempre alguém lá bordando, né? Estava sempre lá bordando. E o bordado, ele é uma atividade milenar. Ele veio lá dos homens das cavernas, né? Eles começaram a fazer os bordados usando osso e couro, porque era o que eles tinham na época. E existem evidências, né, foram encontrados artefatos de milenares usando exatamente essa técnica de ponto cruz, que era o mais simples, né? Unir um lado ao outro para unir as peças. Então, o bordado, ele é uma atividade milenar, é uma atividade que por muito tempo foi designada às mulheres. Hoje o bordado, e há muito tempo já isso não acontece mais, o bordado ele não tem mais um gênero, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, a qualquer tempo, independente de idade. As pessoas acham que quem faz hoje os bordados são sempre pessoas senhorinhas, pessoas mais de idade, terceira idade. Não, o bordado, ele é universal, ele independe, né, da faixa de idade que se esteja. Pode ser feito até como hobby. Outros utilizam do bordado como um meio de vida, né? Muitos artesãos, eles utilizam dessas técnicas, existem inúmeras técnicas para se bordar, e tem disso o seu meio de vida. E algumas pessoas acham, né, que não é possível viver de bordado, que o bordado é algo que é rústico, é amador, é muito trabalhoso, as pessoas não valorizam. O bordado, ele leva muito tempo para ser feito, e na hora que você vai dar o seu preço, as pessoas não valorizam. Mas tudo isso é questão de percepção, é questão de como você enxerga o trabalho que você está fazendo.
fazendo, né? Porque as pessoas compram aquilo que a gente vende. Se você acredita, se você coloca muito amor, se você é muito atento aos detalhes, você está sempre fazendo alguma coisa diferente, alguma coisa nova, as pessoas vão perceber esse valor, mas depende muito de como a gente mesmo compra ele. Eu não tenho como vender nada para alguém se eu primeiramente não compro, né? Então essa é uma primeira regra para você ter o seu trabalho valorizado. E para iniciar algo com bordados, você não precisa ter rios de dinheiro, você não precisa ser uma pessoa de posses, você não precisa ter um mega ateliê, você não precisa ter a melhor máquina, você não precisa ter o melhor equipamento, as melhores linhas, tudo isso você vai adquirindo com o tempo, né? À medida que você vai se aprimorando, que você vai colocando mais técnicas, né? Usando mais criatividade, você começa a trazer mais materiais, porque o mundo do artesanato, o mundo bordado, ele é muito de criatividade, né? Como aconteceu lá com os antepassados, lá com os homens das cavernas, tudo foi feito com a criatividade e com a necessidade, né? Já se diz aquele ditado, né? A necessidade traz a evolução do tempo, e é verdade. Se não houvesse a necessidade lá no passado de se proteger do frio, de se proteger do vento, de se proteger do calor extremo, porque lá no passado não se utilizava vestimentas por vergonha do seu corpo. Não se tinha nem percepção do que era isso. Era questão mesmo de segurança e necessidade, né? Lá no passado eles tinham a necessidade de sobrevivência, e esse instinto de sobrevivência fez com que eles conseguissem, na natureza, no meio onde se vivia, pegar o que se tinha naquele momento para poder usar para a sua própria segurança. E a partir daí, com o passar dos anos, foi se evoluindo, né? Como acontece ainda hoje, onde no passado a gente tinha o bordado manual, hoje a gente tem um bordado à máquina. E esse bordado à máquina, ele fez com que muitas artesãs que viviam apenas com bordado à mão, que levava dias, dependendo do tipo do bordado, levava semanas, levava-se meses para terminar uma tapeçaria, para terminar um material que estivesse fazendo, né? Como no passado era feito muitos enxovais manuais. Eu ainda tenho aqui uma peça que foi bordada pela minha avó, um lençol de casal, todo assim, cheio de detalhes, florzinha, as folhas, os ramos, isso num lençol completo. Imagine o tempo que se levava para fazer algo assim. E é algo de um valor extremo, porque o tempo que é dedicado, né, de você desenhar, para depois você bordar, os vários tipos de pontos que eram utilizados, ou seja, inúmeras técnicas, e tudo isso através do tempo com a criatividade de cada pessoa. Então, ao passar do tempo, foi se aprimorando, né? Inicialmente as máquinas foram as máquinas de costura, a máquina Singer, que é uma marca das mais conhecidas e uma precursora nesse mundo. Então, a partir daí, da evolução das máquinas de costura, foi se aprimorando. E tudo isso em decorrência da necessidade que nós, seres humanos, nós temos, né, de melhorar a nossa vida. Tudo que a gente tem hoje veio de uma necessidade de melhoria, desde a nossa casa até as profissões, né? Muitas das profissões que se tem hoje não existiam no passado, e muitas do passado foram substituídas por novas. E isso também se aplica ao mundo do artesanato, ao mundo do bordado, que veio, né, com a evolução lá dos nossos ancestrais, os homens das cavernas, veio com a criação das máquinas de costura. A partir das máquinas de costura, começou-se também a criar formas de se ter uma produção maior
maior para o bordado. E a partir das máquinas de costura, aí se desenvolveu também as máquinas eletrônicas. Depois das máquinas eletrônicas vieram as máquinas computadorizadas ou máquinas digitais. Essas máquinas computadorizadas ou digitais, elas utilizam de um computador para que aquele bordado que antes era necessário fazer o decalque, né, desenhar todo o material onde iria ser bordado, esse trabalho ele foi transferido para o computador, onde tudo que era feito manualmente com aplique, com carbono, né, ou com lápis grafite, para quem fazia isso de forma aleatória, tudo isso foi transferido para programas de computador. Mas com qual finalidade isso aconteceu? Isso aconteceu para que as pessoas pudessem ter condições de atender mais pessoas numa velocidade de tempo maior. Porque você já imaginou fazer um enxoval completo? O quanto tempo que era dedicado para se fazer isso? Na época da minha mãe, as meninas, elas começavam a bordar os enxovais assim que chegavam na fase de mocinha, né? Quando estava lá para os seus 12, 13 anos, elas já começavam a fazer os próprios enxovais, pelo tempo que levava para se fazer. Porque já imaginou, tinha que bordar a fronha, tinha que bordar o lençol, tinha que bordar a coxa, tinha que bordar o paninho de cozinha, tinha que bordar as toalhas de banho, as toalhas de rosto, tinha que bordar as toalhas de mesa, ainda tinha os paninhos de colocar nas geladeiras, de colocar no botijão, de colocar no liquidificador. Eram tantos paninhos, os paninhos para cobrir o sofá, né, para fazer as almofadas. Então, tudo isso era feito com muita dedicação. Era feita tudo manualmente. Então, eram dias e dias e dias para que um enxoval completo ficasse pronto. E com uma qualidade sensacional. Acontece que, para você viver de fazer isso, você precisava ter muitos clientes pacientes, né? E que visse naquele trabalho um valor extremamente significativo, porque senão você não iria conseguir viver, né, da sua arte, porque o bordado ele é uma arte, e é uma arte que você dedica não só tempo, você dedica muito amor, você dedica paixão, né? Quando você termina uma peça, é como se você tivesse tendo um filho, porque cada peça ela é única, cada peça manual ela tem uma própria digital. Por mais que você desenhe a mesma arte em vários tecidos, mas em algum momento eles não serão exatamente iguais, eles são únicos. Então, para fazer isso em escala, para se viver, até para atender a demanda, porque quando se pegava uma artesã, uma bordadeira, aquela que tem aquela mão que é espetacular, todo mundo queria fazer os seus enxovais com ela. Acontece que ela não tinha como dar vazão para todo mundo, não tinha como atender todo mundo, porque ela tem que fazer um por vez e levava-se muito tempo. Então, em decorrência disso, né, foi se aprimorando com o avanço da tecnologia, com a necessidade de atender mais pessoas, com a necessidade de se crescer, porque quem começa a empreender, quem começa a ter um comércio, quem começa a ter algum negócio, sempre procura querer atender mais pessoas, sempre procura a querer fazer mais. E para isso, para se fazer mais, para atender mais pessoas, você tem que ter condições para que isso aconteça, porque senão você vai deixar alguém na mão, senão até você também vai ficar na mão, porque nós somos seres humanos, e como seres humanos, se a gente também ficar dedicado ao extremo, né, a um trabalho e com aquela pressão de atender o cliente, de entregar com prazo, né, a gente também adoece. Então é um conjunto de fatores que faz com que tudo que a gente
gente tem hoje foi se dado a uma necessidade que nós temos, que é natural da gente, de evolução. E dentro dessa evolução, as máquinas de costuras foram evoluindo, né? Não somente para a costura, mas também para o desenvolvimento do bordado, para se ganhar cala, para se crescer e para se ter mais clientes. Caso contrário, a gente ainda estaria tendo peças quase que exclusivas, manuais, né, do bordado lá manual. Então, com essa evolução, hoje nós temos as máquinas de bordado. Essas máquinas de bordados eletrônicas, que têm de vários tamanhos, de vários portes, para atender a necessidade de pessoas e de negócios diferentes. Tem aquelas pessoas que querem uma máquina de bordado somente para bordar materiais para a família, como um hobby. Tem aquelas pessoas que são costureiras e encontraram no bordado uma forma de ter o seu trabalho de costureira com um valor maior, porque aí você não só atende aquele cliente que quer uma peça costurada, você já pode fazer algo a mais para ele, você pode já personalizar, né, o que aquele cliente trouxe para você. Tem aquelas pessoas que já pensam em ter um ateliê, e para se ter um ateliê, se estima que vai ter demanda, que vai ter aqueles clientes que antes iam na residência para fazer um pedido ou outro, né? Com o ateliê, você já começa a profissionalizar mais, porque aí você separa casa, trabalho, com horário para entrar, horário para sair, os horários de atendimento. Se você vai trabalhar de segunda a segunda, ou de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, o ateliê, ele proporciona isso, a dar uma organização, né, no seu dia. E tem aquelas pessoas que querem algo maior, até porque algumas têm um conhecimento, as pessoas terminam buscando tanto que elas começam naturalmente a ter mais equipamentos, a ter um local maior, a ter mais pessoas trabalhando. O que antes começou com só você, né? Aí você já começa a ter um ajudante para fazer as limpezas das linhas, aí você já começa a ter mais uma pessoa para poder fazer os atendimentos, para poder fazer o controle, né, dos pedidos, as datas, porque tudo isso faz parte da evolução. Foi assim que aconteceu conosco. Nós viemos lá, né, lá dos nossos ancestrais, que eram os homens de Neandertal, os homens que eles não andavam eretos, né? Então, com o passar do tempo, pela necessidade natural, houve esta evolução ao ponto que hoje a gente está aqui, andando ereto, a gente escolhe onde quer ficar. No passado não era bem assim. Então, tudo isso faz parte desse crescimento. E esse crescimento, ele acontece em todas as áreas, e inclusive no nosso caso, que é o bordado. Então, hoje a gente tem aqui os bordados, não apenas os manuais, aquelas pessoas que continuam com os bastidores e com as agulhas e as linhas específicas para bordados manuais, que são valorizados, que são muito importantes, que foi a base do que a gente é hoje, né? Os bordados computadorizados, os bordados digitais, eles têm a base nos bordados manuais, que é a nossa grande inspiração, que é a nossa base. Sem os bordados manuais, não teria havido esta evolução para os bordados computadorizados. Quem deseja ter escala, quem deseja ter mais clientes, quem deseja atender com mais velocidade, naturalmente vai começar a investir, né, em tecnologia. E dentro dessa tecnologia existe um mundo enorme de opções, desde tamanhos de máquina, a modelos de máquina, a fornecedores de máquinas. Então tem máquinas que de uma agulha, que borda uma cor por vez. Tem máquinas que já são de 5 agulhas, que bordam 5 cores por vez. Tem máquinas que o bastidor é
pequeno, onde você borda mais monograma, letras, coisas mais um desenho, algo mais singelo. Tem máquinas que têm um bastidor maior, tem máquinas que têm bastidores que bordam uma roupa completa. Então, tudo hoje tem disponível no mercado para a necessidade que cada pessoa tem. Lógico que essas necessidades varia de acordo também com as possibilidades, né? Às vezes a gente quer algo que facilitaria demais a nossa vida rapidamente, mas as condições elas não permitem que a gente faça aquele investimento no momento. Mas só o fato de saber que existe, só o fato de saber que você tem onde sonhar, né? Onde sonhar. O sonho, gente, é tão importante. É tão importante, né? Muito do que a gente tem hoje, a gente começou com um sonho. Se a gente está aqui, se vocês estão aqui, né, aqui nesse momento, estão usando essa tecnologia, é porque em algum momento vocês sonharam em ter um equipamento, um celular, um computador, a internet, né? Porque eu sou do tempo da internet de escada, aquela que a gente ligava e ficava lá esperando conectar. E a maioria das vezes a gente fazia isso à noite ou de madrugada, porque era bem mais barato e se conseguia fazer uma conexão melhor. Então tudo é sonho, né? Então você sonhar em ter uma máquina de bordar maior ou melhor, você sonhar em querer mais clientes, você sonhar em querer conhecer mais para poder facilitar a tua vida e você atender mais pessoas. Até para quem faz isso como hobby é importante, porque mesmo um hobby, né? Mesmo um hobby, a gente está sempre se aprimorando para fazer daquele hobby muito melhor a cada vez que a gente faz, não é verdade? Então, em tudo a gente está sempre evoluindo, em tudo a gente está sempre crescendo, em tudo a gente tem que estar também olhando ao nosso redor para ver o que está acontecendo. E hoje a gente tem essa facilidade, essa maravilha de tecnologia, de internet, né? Onde as pessoas podem estar contribuindo com os seus conhecimentos para que mais pessoas possam ter um dia de um desenvolvimento melhor. Então, eu estou aqui hoje exatamente fazendo isso, né? Essa é a minha primeira live. Pode ser que eu tenha errado, eu tenha gaguejado, eu tenha falado alguma coisa que não seja no tempo certo, mas eu estou aqui porque eu acredito verdadeiramente que a experiência que eu adquiri ao longo dos anos pode ajudar muitas de vocês, né? Eu sou empreendedora, eu trabalho com bordado, tenho lojas de bordados, já errei muito, já bati muita cabeça, já tive muito prejuízo, já cheguei a fechar a loja, até que de tanto errar, né? Aquela velha tentativa e erro, de tanto errar, eu consegui acertar. E quando eu entendi como esse mundo do artesanato, o mundo específico do bordado e o mundo afunilado do bordado computadorizado, do bordado digital, ele funciona para que se possa viver dele, então a partir daí eu entendi que não somente eu, mas vários de vocês podem também conseguir utilizando as mesmas técnicas, método, forma que ao longo de anos eu testei, tentei, errei até que eu acertei. Então eu estou vindo aqui para poder compartilhar com vocês esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. É um conhecimento de quem pensou em desistir, é um conhecimento de quem incentivou, inclusive, a fechar tudo, que não valia a pena, que bordado era um negócio sem futuro, que não valia a pena o tempo dedicado, que as pessoas não valorizam, que as pessoas não reconhecem, que as pessoas não querem pagar pelo trabalho que você teve. Até que eu entendi como é que as coisas funcionam e como é que a gente faz para a gente ser valorizado, como é que a gente faz para viver de bordado. Porque quando a
gente ama algo, fica muito mais gostoso viver se divertindo com o que a gente ama. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu penso que hoje eu não trabalho, hoje eu me divirto. Hoje cada pessoa que eu atendo é um amigo novo que eu estou fazendo. Hoje cada pessoa que eu atendo é um desafio novo, é um aprendizado e é gratificante, porque no final, quando eu vejo as pessoas satisfeitas, quando eu vejo as pessoas felizes com as expectativas atendidas, isso é uma realização. E como muitas pessoas merecem ter essa vida também, uma vida profissional. Profissional não é apenas, porque eu vou ser, se eu te ouvir, você vai querer que eu seja uma pessoa profissional, mas eu não quero fazer disso uma profissão. Eu faço disso um hobby. Mas como eu falei lá atrás, até mesmo um hobby, o gostoso de um hobby é quando a gente faz coisas novas, é quando a gente inova, é quando a gente faz algo e a gente recebe um elogio por ter feito algo diferente, né? Porque imagine você ter um hobby e você fazer sempre igual, sempre igual, sempre igual, sempre igual, sempre igual, vai virar uma xerox, né? Então, para não virar xerox, a gente inventa, a gente se reinventa, a gente é criativo. E muita da criatividade que a gente tem, a gente se espelha em alguém. A gente melhora aquilo que a gente viu, né? No mundo nada se cria, tudo se copia. Tem um fundo de verdade, mas esse copiar não é ser plágio. Plágio é quando você faz exatamente igual e pronto. E aí você faz ouvir uma máquina de copiadora. Fazer algo inspirado em alguém é você ir se descobrindo. Você descobre uma cor diferente, você descobre um tamanho diferente, você descobre um ponto diferente. Tudo isso é uma inovação. Inovação não tem que ser algo disruptivo, algo que reinventou a roda. A gente só precisa fazer a roda girar. E é dentro desse significativo para mim de fazer a roda girar que eu estou aqui nesta noite fazendo esta live aqui para poder compartilhar um pouco do meu conhecimento. É óbvio que eu não vou conseguir compartilhar tudo com um curto espaço de tempo, mas sempre que possível eu estarei aqui todos os dias fazendo uma live com um tema novo, trazendo uma experiência que eu tive nas minhas lojas, uma dica, né, de como a gente pode fazer para melhorar a cada dia. Eu já fui morena, já fui loira, já tive cabelo extremamente comprido, já tive cabelo extremamente curto, e tudo isso é o quê? Teste. A gente vai se testando para ver o que é que fica melhor com a gente. E também tem um momento da gente, né? Tem aquele momento que, eu quero atender poucos clientes, porque para mim tá bom, eu não quero me aperrear, eu não quero tirar minha paz, eu quero fazer as coisas calma. É o momento. E tem aquele momento, né? Que, não, eu quero produtividade porque eu quero comprar alguma coisa, eu quero fazer alguma viagem, eu quero juntar uma grana, eu quero investir na educação do meu filho, eu quero ir para uma casa melhor, né? Então tudo isso é o quê? Sonhos. Tudo isso faz parte dos nossos sonhos. É com base nos nossos sonhos que a gente vai evoluindo. E isso aconteceu com o mundo dos bordados. Lá, os homens das cavernas, eles começaram a fazer os primeiros bordados ponto cruz e com o tempo foram aprimorando, até chegar lá com os chineses, que foram fazendo mais tapeçarias, os gregos. Então, com o passar do tempo, houve uma evolução do bordado, veio para as costuras, a máquina de costura, era aquela manual, e ainda tem várias pessoas que têm das máquinas de costura manuais. Da máquina de costura manual veio a eletrônica, da eletrônica veio as máquinas mais rápidas. Por que isso? Para se ter velocidade e se atender à demanda de mais pessoas. E, consequentemente, quando você atende mais pessoas, a consequência disso é que você, na teoria, você estaria ganhando mais. Então, se você está ganhando mais, você estaria tendo prosperidade, né? Então, eu estou aqui, Angélia Tavares, empreendedora do ramo de bordados digitais, estou aqui nesse canal Viver de Bordados Digitais para poder compartilhar sacadas, dicas e experiência para que mais pessoas tenham profissionalismo,
sejam produtivas e sejam prósperas com bordado. E é possível, sim, viver de bordado. Eu sou a prova disso. É possível a gente ser próspera com bordado. E é possível, sim, a gente ter muito mais clientes com bordado. Tudo vai depender de como você vai atuar para que isso aconteça. As dificuldades são naturais, faz parte. Para a gente, né, vir ao mundo, alguém foi lá e cortou o nosso cordão umbilical e deu uma leve tapinha no nosso bumbum para a gente poder encher o pulmão de ar e começar a respirar sozinho, já que a gente não tinha mais o cordão umbilical. Então, a evolução, ela traz naturalmente inúmeros desafios. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não iria evoluir. A gente simplesmente iria vegetar. A gente iria nascer, crescer, morrer. Nascer, crescer e morrer como um script comum a todos. E graças a Deus a vida não é assim, né? A vida tem escolhas, a gente vive, a gente sonha, a gente trabalha para realizar os sonhos que são possíveis, mas a gente nunca para de sonhar. E o meu sonho, a minha missão é de contribuir para que o máximo de pessoas possam viver de bordado, ter uma vida produtiva, uma vida próspera, uma vida feliz. E nada melhor do que aprender com os erros de quem bateu muita cabeça, de quem errou, de quem quase faliu e conseguiu se reerguer. E acima de tudo, que conseguiu se reinventar mais uma vez nesse momento que a gente vem passando, essa pandemia. Então eu agradeço por você ter ficado aqui comigo. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído com alguma informação para que você possa melhorar o seu dia e que você sempre sonhe, porque é possível sim viver de bordados, é possível sim. E amanhã eu estarei aqui nesse mesmo horário para te passar mais dicas de como viver de bordados, bom? Então, meu nome é Angélia Tavares, empreendedora, e estou aqui para te ajudar. Um beijo e até a próxima.